música do Baruch. Quantos conhecem essa música? Ele continua sendo bom. Vocês são obrigados a me ajudar. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, 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 Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos de novo. Não existe nada
fiel, que nos acompanha sempre nos bons e nos maus momentos. Esse bom pastor que cuida de nós, cuida do seu rebanho, nós somos seus ovelhas. Bom, nós vamos ter a nossa conversa de vida a cada 2 meses. Eu tenho feito essa conversa com alguém que eu conheço, com alguém que eu tenho interesse, com alguém que eu confio e com alguém que eu sei que está dedicado ao Evangelho. Porque uma coisa é intelectualmente a pessoa saber falar do Evangelho, outra coisa é alguém estar dedicado, vivendo com pessoas, ajudando pessoas na sua jornada de fé. E uma dessas pessoas é um amigo, diria assim, já de longa data, né? Porque a gente se conhece há bastante tempo, e eu queria convidar ele a vir aqui, o Matheus Rodrigues. Matheus é casado com a Rebeca, que está aqui também. Estou muito feliz deles estarem aqui com a gente. Matheus é um cara, e a Rebeca também, é porque o Matheus vai falar, então eu vou falar mais do Matheus, mas a Rebeca também, é gente muito querida, muito dedicada. E Matheus, ele é administrador de formação, ele trabalha numa multinacional nessa área, mas ele também é teólogo, fez a formação no seminário teológico. Ele é um pregador, liderou grupo de jovens e adolescentes, né, por muito tempo, e faz isso até hoje, né, lidera pequeno grupo, enfim. E além disso é surfista, ele arruma horário ainda para surfar às 4h30 da manhã, e não é brincadeira não, é mais ou menos esse horário que ele acorda ele mora em Niterói e vai surfar lá na Macumba, quer dizer, atravessa o Rio de Janeiro todo para surfar. Mas obrigado por estar aqui comigo, para bater esse papo, essa conversa. Tá? Gente, um prazer, muito bom dia. Deixa eu me posicionar talvez um pouquinho para cá, porque senão já está na frente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que muitos daqui sabem o amor que eu tenho, acho que é por essa plantação aqui, que obviamente se desdobra pelo Herbert e pela Lid também. E o amor que eu tenho, porque aqui eu acho que vocês estão num caminho de muita vida, né? De uma espiritualidade muito saudável. Como ele comentou, eu moro em Niterói, senão a gente com certeza estaria aqui, né? Mas é um prazerzão. Espero também, aí eu não sei se tem... Herbert falou, não, vamos bater um papo lá aberto, tem algumas perguntas, maravilha. O meu desejo é que talvez tenha algum ponto que... Talvez não, assim, tenho certeza que algum ponto que a gente vai compartilhar aqui faça sentido e impacte a nossa vida. Mas, sem dúvida, sim, vai ser a graça de Deus. Se eu conseguir manifestar um pouco de Jesus aqui, seria muito bom. Porque tudo que eu tenho, acho que de bom na minha vida, vocês vão ver que é muito da graça de Deus. Eu posso pedir só... Eu tenho um certo incômodo de eu não estar conseguindo ver o pessoal e conversar aqui. Esse microfone, será que a gente consegue dar uma viradinha só? Claro. Para a gente falar com o pessoal? Mas vamos lá. Alguém pode falar assim, Herbert, mas por que você vai fazer uma conversa numa igreja? Não deveria ter uma pregação do evangelho expositiva, não sei o que lá? Olha, a fé cristã chegou até a gente porque muita gente conversou com gente conversando com gente, batendo papo. E o que a gente tem na Bíblia, as histórias bíblicas, nada mais são do que relatos, testemunhos de pessoas que andaram com Deus e compartilharam a sua história. Então, às vezes, a gente quer uma coisa extremamente formal, né? Mas as conversas são ótimas para isso. Bom, e aí, para a gente iniciar a nossa conversa, Matheus, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi sua infância, se você cresceu no Evangelho, se não, como é que foi o seu processo de despertamento para a fé em Deus, quem influenciou na sua jornada, como é que foi esse começo de vida aí? Legal. Eu acho que eu tive 3 fases assim muito distintas na minha vida: infância, adolescência e a fase jovem / adulta, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, assim, uma criança que deu bastante trabalho, um adolescente também que deu bastante trabalho, mas eu fui criado em berço cristão, né? Então minha família levava na igreja, me ensinava. Só que para mim a igreja era mais um lugar para você ir, né? Assim, ainda talvez não tinha virado a chave, né? Mas eu me recordo da minha
a infância, pré-adolescente, indo muito para a igreja. Só que aí eu sempre fui também muito questionador, talvez um quê de rebelde, assim. Então, tive a oportunidade de ser expulso de 3 escolas, tive a oportunidade de viver quase toda a minha adolescência aí depois, né, com 13 em diante, fora da igreja, né? E aí, talvez não como... Talvez um pouco uma pegada meio rebelde, assim, né? De muita drogadição também. Então, minha adolescência foi um pouco isso, né? Então, era meu pai, coronel da Polícia Militar, minha mãe, que sempre cuidou da gente, minha avó também, vendo esse filho, assim, dando bastante trabalho na adolescência, até que teve o momento que transicionou, foi o momento quando eu me encontrei com Jesus, que foi muito interessante. Pois é, mas e como é que foi essa experiência de encontrar com Jesus? Você estava andando na rua, Jesus apareceu, falou Mateus, como é que foi? Não foi nem um pouco assim. E aí eu creio muito também que o evangelho é algo relacional, né? Assim, a gente vem talvez para a igreja ou vem para a fé em Jesus por conta de pessoas, né? Sem dúvida, assim, por mais que eu tenha tido essa infância, pré-adolescência, meus pais, minha avó, minha tia-avó, sempre foram plantando sementinhas que talvez 20 anos depois, muitos nem viram esses frutos, né? Minha tia-avó, por exemplo, não teve essa oportunidade. E a gente nem sabe também qual é esse impacto que gera, né? Depois a gente, com um pouco de reflexão, que entende isso. Mas eu consegui várias conquistas na minha vida em relação a ser expulso, né? Eu também fui banido do acampamento da igreja, né? Por volta de uns 13 também, assim, eu acho. Aí foi o último que eu fui. E aí, quando eu tinha 19, e aí tem uma pessoa que impactou muito a minha vida também, que é o Bruno Cordeiro, pastor, plantador também, lá de Niterói. E aí ele sempre tinha a seguinte ideia, né? Ele tinha um acampamento muito grande também, e que contava assim com, não sei, 100 adolescentes, 50 voluntários, etc. E aí ele falou assim: Mateus, eu estou precisando de ajuda. Mentira, não estava precisando. Estou precisando muito de ajuda aqui no acampamento. Lembrei de você, queria que você viesse ajudar a gente. Mas, na verdade, o que ele estava sabendo era que, cara, eu estava vivendo uma vida, assim, muito antivida, né? Assim, vamos colocar dessa forma. E o que ele queria era me trazer para perto, né? E aí tem uma situação interessante, que nesse meio do caminho, um dos pais que sabiam quem eu era, o que eu fazia, assim, como é que eu vivia a vida, ele falou: olha, Bruno, eu acho que você não sabe, mas você chamou o Mateus para ser voluntário nesse acampamento. Era um acampamento cristão de férias, né? E a minha filha vai nesse acampamento. E assim, mas o Mateus não pode ir como voluntário, né? É um péssimo exemplo. Então, se o Mateus for, a minha filha não vai. Aí ele falou assim: poxa, pai, tentou convencer do contrário. Aí o pai foi um pouco reticente. Aí ele falou assim: pai, então, olha, eu vou ficar muito triste com a não ida da sua filha, porque o Mateus, ele vai. E aí o Bruno investiu, e aí, assim, mas foi para mim só mais um acampamento, em que eu fui voluntário ali, e a grande questão foi que eu me tornei amigo do pessoal desse acampamento. E aí as coisas começaram a bagunçar, né? Porque aí, enquanto eu ia viajar, na sequência, né, viajar com eles, ia para Saquarema, assim, coisas normais, vivendo meio que uma vida dupla ali, né? Comecei a voltar aí na igreja um pouquinho, e aí teve um dado momento que... Aí, posso comentar também? Eu acho talvez sobre essa virada. Que foi no momento que meu pai descobriu que eu estava traficando na faculdade, que eu estava saindo da igreja. Já prescreveu? Quê? Já prescreveu o que Já você vai contar? Já prescreveu, muito tempo. Então vai. Muito tempo. Então vai. Muito tempo. Foi nesse dia que meu pai descobriu isso. Foi um dia que eu estava na igreja em que eu e a Herbert participávamos lá em Niterói, mas eu tinha 19 anos, nessa época a Herbert nem estava lá. E aí a pregação foi mais ou menos o seguinte: que Deus às vezes nos leva para um beco sem saída, mas não é para nos fazer sofrer, mas é para mudar algo no nosso coração. E aí depois saí com o pessoal para jantar, meu pai me ligou, aquela cena que qualquer família que lida com alguém com problema com drogas vê, né? Ou um pai muito estressado, ou uma mãe em depressão por conta disso tudo, e o filho meio tipo assim, nem aí. Só que naquele dia foi diferente. Eu falei assim: Deus, eu acho que eu estou num beco sem saída.
o que o senhor quer falar comigo? Eu não lembro de hoje, assim, eu devia orar na adolescência, assim, mas não era muito uma coisa que eu fazia assim com consciência, talvez. Naquele dia eu orei, e aí foi naquele dia que eu tive, assim, de fato um encontro, assim, eu acho que não precisa ter esse encontro, mas foi algo que não dá para descrever muito bem, assim. Foi ouvindo um louvor na minha cama, eu chorando e orando, pedindo para Deus mudar minha vida. A partir daquele dia, de fato, e não, entendo que não é assim na vida de todo mundo também, mas foi assim na minha vida foi realmente transformada ali. Então foi mais ou menos isso, essa obra que Deus fez até, e aí obviamente muita coisa pela frente também. Maneiro. E aí, esse Mateus com 19 anos, ele foi ler a Bíblia, viver a vida cristã, conviver com pessoas. E aí a minha pergunta é o que mudou nessa sua jornada de fé dos 18 anos para cá? Que Deus você cria, Deus mudou na sua percepção? E se mudou, o que mudou e quais foram as mudanças que você foi experimentando na sua fé de lá até hoje? Legal. Com certeza mudou, eu acho que vai mudando sempre também, pelo menos comigo. Eu acho que pelo meu histórico, antes de ter essa transformação na minha vida, eu acho que foi um pouco mais fácil para mim de entender que Deus é gracioso. Tipo, olhando para a minha vida, não dava para falar assim, pô, não, porque eu sempre fui muito comportado, não. Então essa ideia meio de barganha com Deus, de mérito, nunca fez muito sentido na minha cabeça. E que eu acho que é o que as Sagradas Escrituras revelam também, e Jesus revela isso, né? Um Deus gracioso e tal. Mas para mim isso sempre foi muito claro, e isso foi muito positivo. Mas eu acho que no começo ele era um Deus gracioso para mim, não para os outros. Eu me recordo assim também, né? E lembrando, adolescente, muito intenso, né? Então assim, lia muito a Bíblia, orava muito, tudo muito. E eu lembrava, assim, foi engraçado assim, né? Você vai lembrando assim, vai rindo de você mesmo. Lembrava que chegou um momento que eu falei assim, cara, eu acho que eu não peco mais. Talvez eu peque em pensamento, mas assim, eu acho que eu não peco mais, não tenho atitude mais que eu peco, né? Talvez, né? E aí eu era muito julgador das outras pessoas, né? Ficava assim, caraca, essa pessoa não faz isso como eu faço, essa pessoa não faz aquilo como eu faço, né? Até que teve um momento que a ficha óbvia caiu, e eu falei assim, meu Deus do céu, não, eu peco, eu continuo pecando, são só de outras formas. E aí eu acho que foi um outro estágio, que eu comecei a entender que esse Deus é gracioso também com as pessoas ao meu redor. Só que essas pessoas ao meu redor também eram pessoas cristãs. Então ainda precisava de um outro despertar, né? Porque, e aí eu acho que esse é um despertar contínuo, né? Porque eu acho que o tema da graça de Deus é um tema muito importante, mas assim, que desafia a nossa mente, né? E eu acho que um outro ponto assim, que também Deus foi ministrando no meu coração, foi essa graça de Deus para com todos, né? Não é só para comigo, que eu sou cristão, e para o meu irmão que é cristão. Essa graça de Deus para com todos, né? Então isso é um tema, eu acho que mudou radicalmente assim, do Mateus 19 anos para cá. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim, que ela viu uma outra pessoa fazendo uma coisa que ela já tinha praticado muito na vida dela, e agora ela não fazia mais aquilo, e quando ela viu a outra pessoa falando que fazia aquilo, ela ficou com muita raiva, e ela se fechou, ela ficou com raiva, ficou quieta e foi embora. Ela me contou essa história um mês depois, e eu perguntei assim, e o que você acha que é essa raiva que você ficou? Porque não pode. Eu falei, essa raiva se chama moralismo. Porque você acha que a graça que te alcançou não pode alcançar ele.
Então, eu me fecho, eu me bloqueio para o outro, ao invés de achar que essa mesma graça que um dia me alcançou, pode alcançar qualquer pessoa, né? E eu acho que é um pouco disso, né? Porque a fé cristã, ela precisa crescer na gente. Se ela não cresce, a gente vai falar de Deus, falar de Jesus, da Bíblia, mas se manter pequenos. Então, eu acho que o grande dilema do nosso cristianismo é, talvez, crescer, né? Porque a gente vive uma vida cristã apequenada, a cabeça pequena. Eu gosto de usar um exemplo, posso usar antes de continuar a conversa, que é o seguinte. Imagina, deixa eu Até dar levantou. um exemplo aqui. Imagina que aqui está a referência do que é o Evangelho. Aqui é a referência. Fica aí, Mateus. O Mateus, ele é um moralista. E o Herbert é uma pessoa assim que faz um monte de coisa errada. Na nossa cabeça, o Mateus, por ser moralista, fazer as coisas tudo certinho, não errar, está mais perto do Evangelho do que o Herbert, que faz um monte de coisa publicamente errada. Só que o Evangelho ensina para a gente é que tanto o moralista, que tem ódio de mim, nutre ódio, nutre raiva, quanto eu, que não estou nem aí para ninguém e estrago a vida de um monte de gente, estamos equidistantes de Jesus, do Evangelho. Então, tanto eu como ele, a gente tem que se aproximar da mesma referência, da mesma fonte. Só que no imaginário popular, se o Mateus faz tudo certinho, paga as contas em dia, não erra nada, ele já está mais perto. E o que Jesus revela é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há um justo sequer. Não há quem esteja mais próximo, não há quem tenha uma referência melhor, se a referência não for Jesus. Então, o grande problema do moralismo é acreditar que por fazer tudo bonitinho, certinho, está mais perto de Deus. E Jesus vai falar, não está. Porque a referência da nossa relação com Deus e com as pessoas é a graça. E a graça é um favor merecido, né? É dar uma segunda chance, é andar a segunda milha, é oferecer a outra face. Isso é graça. E aí eu estava conversando com essa pessoa, talvez até ouça a mensagem, mas a gente já conversou, e eu falei o seguinte, o grande desafio nosso, da nossa fé hoje, não é acreditar em Deus, ler a Bíblia, falar de Jesus, falar do Evangelho. O nosso grande desafio é encarnar aquilo que a gente acredita como prática de vida. Isso é, eu olhar para Jesus e perguntar, com quem que Jesus andou? Com quem que ele conversava? Quem que ele estendeu a mão? Quem que ele colocou na sua mesa para conviver com ele? Se isso não acontece comigo, ainda tem um problema na minha fé. Então, a minha fé, ela sempre vai prejudicar a minha imagem. A minha fé, ela sempre vai prejudicar a minha moral. A minha fé sempre vai prejudicar a minha reputação. Porque se eu quero viver como Jesus viveu e quero andar como ele andou, o meu ciclo de relacionamento tem que ser parecido com o de Jesus. Porque se eu só tenho os aceitáveis, os bons e os moralmente corretos, eu me tornei igual aos fariseus. O farisaísmo é isso. Gente com a Torá na mão, com a Bíblia, e convivendo só com gente que eles dizem, esse aqui é aceitável, entra, esse aqui não é aceitável, fora. Enquanto Jesus não, ele está vivendo a vida, andava com todo mundo, se divertia, ia para a festa, o pessoal falou, é comilão, beberrão, pecador, endemoniado. Esses são os títulos que deram ao Jesus de verdade. Não que a igreja criou, não que a religião criou, não que a ideologia cristã criou. Jesus de verdade era a gente que andava no meio do povo, e a Bíblia diz, e fazendo bem a todos. Então, a nossa tendência moralista é o nosso grande problema. E aí, voltando para o Mateus, para a nossa conversa aqui, Mateus,
Se você pudesse compartilhar, assim, né, sinta-se muito à vontade para isso ou não. Qual foi um momento desafiador da sua fé, que te colocou assim, em crise? Porque a gente começa a vida de fé muito apaixonado, muito vivo, querendo tudo, né, muito voraz naquilo. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida cristã, me batizei, não sei o quê, eu falei, eu vou ler a Bíblia toda em um dia, porque eu tinha ouvido a história de que um cara leu a Bíblia toda. Aí eu comecei Gênesis 1, 2, acordei 8 horas depois, tu acredita? Não consegui. Então eu tinha essa coisa assim de querer tudo, mas a gente não vive nesse momento inicial. A vida muda, a nossa percepção muda, e a gente tem crises, né? Sim. E aí? Eu sempre, eu acho que comento com amigos, assim, familiares, que claro, já aconteceu muitos problemas, assim, familiares, pessoais, enfim, que foram momentos desafiadores na minha vida. Mas, no geral, eu não tive uma vida muito desafiadora. Eu não sou a pessoa que vai vir aqui e vai falar, nossa, como que isso foi difícil. Eu acho que talvez eu sou um dos vilões, principalmente na minha adolescência, fala assim, cara, como que eu fiz a vida das pessoas difíceis? A vida da minha mãe foi muito difícil, ela pode vir aqui falar com vocês. A vida dos meus amigos na escola foi muito difícil, eles podem vir aqui falar com vocês. Porque as coisas, assim, as tragédias que aconteceram, nunca teve uma tragédia, assim. Quem eu perdi muito próximo eram pessoas já em idade muito avançadas, claro, foi desafiador, mas nunca tive nenhuma coisa que fala assim, nossa, isso foi muito difícil. Mas eu acho que as crises que eu tive em relação à fé, eu também não acho que foram questões assim, que me feriram muito. Eu acho que foram grandes transformações. Então, crise no sentido de uma metamorfose, aí eu consigo visualizar algumas. Claro, a minha conversão é uma grande crise, né? Tipo assim, mudou tudo. Depois eu acho que eu tive 2 outras conversões, assim, dentro do cristianismo. Já caminhando com Jesus, no caso, né? Uma foi, eu fui de forma despretensiosa ouvir um pregador na comunidade local que eu participava, que ela cedeu, na verdade, o espaço. Não era nenhuma algo da própria igreja que eu participava, é só abrir o espaço uma quinta-feira à noite, e foi um cara chamado Paulo Capelletti. Foi falar. Eu lembro que quando ele começou a falar, desculpa, muita coisa aconteceu, assim. Primeiro que o que ele falava, cara, eu via Jesus naquilo dali, no sentido assim, eu tive um momento, meio que uma epifania, porque eu não consigo descrever muito bem como foi essa pregação, porque não foi assim, ele falou isso, deixa eu contar para vocês. Eu nem lembro muito bem o que ele falou, mas eu lembro que enquanto ele falava, eu visualizava Jesus fazendo aquelas coisas, então viam flashes na minha cabeça, assim, tipo, de histórias, e não era, ele estava falando assim, porque Jesus fez aquilo, não, ele estava contando uma coisa, minha cabeça remetia para uma outra coisa, e eu não sou muito assim, isso aconteceu só uma vez na minha vida, naquele dia, e eu lembro que em dado momento, enquanto ele falava, o rosto dele, para mim, foi se transformando, assim, parece meio místico, assim, mas eu não tenho muitas experiências, não, mas naquele dia foi dessa forma. E o rosto desse pregador, e eu não entendo que é uma coisa dele, mas é uma coisa que daquele momento Deus estava usando aquilo daquela forma. E o rosto dele foi mudando. Então, às vezes eu via aquele cara, o Paulo Capelletti, às vezes eu via Jesus, assim, mas um Jesus que eu não consigo nem falar. Eu sei que quando ele acabou de falar, eu lembro que ninguém conseguia conversar um com o outro. Tipo assim, não tinha estômago, mais ou menos disso. Mas eu sei que todo mundo saiu dali muito impactado. Eu tive a oportunidade também, como quem estava organizando aquilo, eram pessoas que eu conhecia, me chamaram, me convidaram para jantar. A gente foi jantar, eu sentei num cantinho, ele acabou sentando do meu lado, e ele foi falando ainda mais. E naquele momento ali eu tive uma nova conversão, assim, no cristianismo. Meu cristianismo, assim, ele era um cristianismo que não mudou, assim, eu acho que ele ampliou, não é que mudou muito, eu não pensava de forma errada, assim, não, algumas coisas, claro, que eu discordo hoje, como eu pensava antigamente, mas o Paulo ali, e não ele em si, né, mas eu acho que também através dele, ele foi me mostrando um cristianismo mais vivencial, assim, e principalmente em relação
ao pobre, em relação ao que sofre. Ele, assim, resumindo muito, Paulo, ele tem um trabalho muito forte com pessoas em situação de rua, com pessoas em situações de vulnerabilidade múltiplas, né? E ele mora com essas pessoas, né? O lema dele é o seguinte, né? Ele evangeliza as pessoas, até aí tudo bem. Aí a pessoa se converte, aí, por exemplo, está na rua, fala assim, cara, então, agora você é meu irmão. E meu irmão não pode ficar na rua. Então, se você quiser, você pode ir lá morar comigo. Cara, para mim isso é assim, é um paradigma, assim. E aqui, a partir daquilo, eu comecei a também caminhar com pessoas em situação de rua. E aí, aprendendo muito e vivenciando uma outra coisa. Sempre fui criado em Niterói, Santa Rosa, Caraí ali. E aí fui vivenciando isso. Eu acho que foi uma grande crise. E eu carrego com isso até hoje. Ele é a minha inspiração, assim, Paulo Capelletti. Eu acho que das pessoas que eu conheço, assim, ele é quem talvez melhor entendeu o Evangelho. E depois Ebert causou a última crise da minha vida, né? Porque o Paulo, ele ampliou, né? Eu acho que Jesus, ele amplia a nossa mente, né? E vai sempre ampliando, expandindo. O Paulo fez isso, muitas pessoas, e depois o Ebert também, né? Eu sempre fui muito o reformado, então lia coisas assim, que não mudava muito, no sentido de tinha uma bolha que eu consumia, me aprofundava nisso, e o Ebert teve uma formação mais plural, né, do que a minha, que foi muito dogmática, muito só numa linha. E aí Ebert começou a me mostrar umas coisas. Eu falei assim, não, calma aí, Ebert, calma aí. Não, você está errado. Aí Ebert falou assim, sempre muito paciente, muito, muito amável, falou assim, cara, então, mas vamos ver aqui a Bíblia junto? Assim, olha isso daqui. Aí ele falou, cara, lê isso daqui. E aí, meu amigo, aí bagunçou. Só que aí bagunçou no sentido assim, de eu perder o chão. Deu assim, cara, eu não sei mais o que eu acredito. Ebert me ajudava, mas ao mesmo tempo ele me atrapalhava. Assim, e aí depois as coisas foram se arrumando um pouco melhor. Então acho que eu tive também uma grande crise com você me expandindo um pouco a minha mentalidade também a respeito do Evangelho, do Reino de Deus, Jesus, e de forma muito positiva sempre. Então acho que foram essas as grandes crises que eu tive na minha vida. Viu, gente? Matheus está aqui vivo, crente, continua. Mas tive uma crise, hein, gente? Mas acho que essas crises, eu tive várias também, né? E são importantes para a nossa vida, gente. Se você quer viver com Jesus, quer andar com Deus, e acha assim, vai ser uma caminhada reta, progressiva e boa, cara, esquece isso, porque a nossa jornada de fé, ela é altos e baixos, momentos maravilhosos e momentos extremamente difíceis. Para usar uma linguagem bíblica, tem hora que a gente está em cima da montanha, vendo Deus assim, face a face, está extasiado com aquilo. E tem hora que a gente está num vale sozinho, achando que a vida acabou e que aquele é o fim. E isso tudo é vida cristã também, é andar com Deus. E esse eu acho que é a beleza. Uma vez, Matheus, eu vi uma coisa muito interessante, pelo menos para mim, né? Que foi assim, um cara chegou para um amigo que você também conhece bem, o Ed, e falou assim, olha, Deus para mim é igual Papai Noel. A gente acredita, aprende lá na infância, um ser meio mágico que aparece do nada na nossa vida. Aí um outro amigo falou assim, o problema é que à medida que a gente cresce, o Papai Noel fica na infância, mas Deus cresce com a gente. A percepção de Deus vai mudando com a gente, vai crescendo. E eu falei assim, caramba, isso é bem interessante, porque é realmente isso que acontece. Porque um Deus que a gente aprende, ele fica ali, mas ele vai amadurecendo, expandindo, a nossa consciência muda. E esse Deus também fica mais forte de um outro jeito, não do mesmo jeito, né? E aí, a gente já está indo para o final aqui. Como é que você cultiva a sua espiritualidade hoje? Porque você falou, comecei lendo muita Bíblia, orando intensamente, e como é que é hoje a sua vida com Deus? Deixa eu só comentar isso que você falou antes de eu falar sobre a minha vida com Deus. Eu não sei se eu concordo com o que você falou. Em que sentido? Eu vejo pessoas maduras na fé, assim, muito, muito mais experientes,
e que talvez esse Deus não cresceu. Minha reflexão, assim. Vou dar um exemplo, assim. Eu fui para um seminário, e aí o seminário específico ao que eu fui foi a Contragosto, apesar dele ser talvez o seminário mais referente hoje no Brasil. Eu sempre fui contra. Eu também, claro. Mas eu tive que ir para esse seminário. Sou muito grato pela experiência que eu tive lá. Eu acho que todos nós, todas as situações, têm luz e trevas, né? Então, assim, não é, lá era trevas, eu sou a luz aqui, né? Eu acho que isso não existe. Mas lá, e eu fui muito abençoado, aprendi muito, assim, foi muito bom, mas a minha conclusão no final foi assim, cara, eu vi exatamente o que eu não quero ser quando eu crescer. Essa foi a minha conclusão no seminário. Não em relação a todas as pessoas ali, mas em relação a algumas. E eu não estou dizendo que aquelas pessoas eram mais eu sou bom, ou que ele não é cristão eu sou cristão. Eu acredito que, sim, eles foram encontrados por Jesus, eles caminham, eles amadureceram, mas talvez eles foram, o Deus deles que foi crescendo foi um Deus meio esquisito. E aí eles chegaram a conclusões que eu discordo frontalmente. Então, assim, eu lembro que você comentou um pouco dos fariseus e de Jesus. Os fariseus criam em Deus, né? Mas era um Deus que não era muito parecido com o Pai que Jesus veio revelar. E eu acho que isso é muito sutil, porque o próprio Jesus ele vai falar que tomem cuidado com o fermento dos fariseus, né? Eu e Rebeca, nós não somos a pessoa da cozinha, né? Expôs a Rebeca do nada. Verdade. Aqui, não era desnecessário. Poderia falar só eu. Perdão, meu amor. Nós não somos. Enfim, não precisava nem comentar isso. Mas para quem sabe, quem mexe com fermento, porque o ponto é, quem mexe com fermento, eu não sou a pessoa que mexe com fermento, mas eu sei que fermento é uma coisa que você bota pouco, né? Já vi no YouTube, né? Tipo isso. E o que ele fala? Cara, fermento, assim, não é uma coisa que, igual pimenta, por exemplo. Cara, você bota muita pimenta na coisa, bota muito sal na coisa, a coisa muda muito. O que ele fala? Cara, que é um fermentinho. Só que esse fermento tem um impacto enorme. É imperceptível, é muito pouco, mas ele tem um impacto enorme. Então, eu acho que eu acho que esse Deus ele pode crescer, mas ele pode crescer de forma com um outro ser, assim, que não o Pai que Jesus veio revelar. Enfim, só um comentário sobre isso, assim, que eu acho que a gente tem muita... Aí, eu sei que tem um perigo do que eu vou falar agora, mas foi assim comigo. E aqui só tem adulto, tem uma galera um pouco mais jovem aqui, mas eu acho que com certo cuidado, eu acho que esse é um caminho bom. Eu cresci muito com a pluralidade, no sentido de que Ebert é um bom responsável por essa pluralidade. Mas quando que eu encontrei esse Deus mais misericordioso, com um olhar mais pro pobre, foi quando eu tive o contato com Paulo Capelletti, que era uma coisa que se tornou plural, né? Eu não tinha muito contato com aquilo, teologia da missão integral, etc. Quando eu tive contato, aí depois, claro, você vai expandindo sua leitura, suas conversas, seu ciclo de amizade. Quando Ebert trouxe uma outra amplitude. E isso, não que tudo que é plural, necessariamente você vai tirar, vai ser bom, você vai consumir aquilo na sua totalidade. Mas ele vai trazer reflexões, luzes muito boas. Eu acho que você ficar muito na sua, e aí esse era eu um pouco, eu acho que um pouco da fé reformada, ela tem um pouco dessa característica, de você achar que, cara, você sabe tudo, você só tem que se aprofundar naquilo dali, e o que está ligeiramente equivocado é bom que você nem veja, porque não foi essa a minha trajetória que Deus me permitiu, e eu agradeço Ele por isso, porque eu acho que essa pluralidade me trouxe muita vida, muita coisa boa, algumas coisas ruins, que talvez eu ainda vou me arrepender, vou repensar, enfim, mas acho que faz parte. Mas eu acho que valeu muito a pena, assim. Então, só esse contraponto, a gente fala da vida pessoal. Mas quer? Não. Eu acho que hoje eu nutro minha vida, eu acho que principalmente a partir das relações. Eu acho que esse é um ponto. Minha esposa é muito responsável por isso, meus amigos são muito responsáveis por isso. Um elogio, né? Olha aí.
Hoje eu faço parte lá da Mosaico, que é uma igreja que é lá em Itaipu. Eu sou de Niterói, talvez alguns aqui conheçam. Assim, Itaipu é parte da região oceânica ali de Niterói. Graças a Deus, assim, uma igreja muito saudável, muito viva, muito pulsante. Isso alimenta a minha fé. Os pequenos grupos na minha casa, tem pessoas que eu caminho de forma mais próxima, dividindo a vida, confessando pecado, lendo a Bíblia junto. Então, assim, eu acho que as relações, elas nutrem muito a minha fé. E num contexto talvez mais introspectivo, claro que oração é um tema, mas talvez não talvez esse é um tema que eu até estou devendo, vamos colocar assim dessa forma. Não sei quem não está também, né? Enfim, eu acho que sempre na minha história eu sempre achei que eu precisava orar mais do que eu oro. Continuo assim, eu acho. Eu acho que vou morrer assim. Mas eu acho que muito de leitura bíblica, leitura de outros livros também, eu acho que isso nutre a minha fé, por mais que pareça um pouco intelectual, assim, um pouco mais dogmático, mas comigo faz sentido. Não sei se é para todos. Tá. Agora eu vou fazer, nesses minutos finais, um bate-bola. Você não pode pensar muito, tem que responder de bate-pronto. Um personagem bíblico. O da vez, para mim, eu acho que é Agar. Agar. Okay. Um livro, além da Bíblia. Eita. Cara, eu acho que um livro que todo mundo seria muito beneficiado de ler seria Surpreendido pela Esperança, do N.T. Wright. Anotem, gente, esse livro, assim. Vocês vão entender mais o Herbert, vocês vão entender mais a fé. Esse livro me chocou, assim, me botou de ponta cabeça. Um teólogo que te inspira, que você gosta? Poderia falar, talvez, os mais cultos, assim, mais intelectuais, mas um que eu consumo muito é mais YouTube, assim. Eu acho, eles têm alguns livros, assim, mas eu acho que ele é brasileiro, alguém muito coerente, é o Luiz Saião. Esse me vem na mente. Um pastor que te inspira? Paulo Capelletti. Apesar de que eu não sei, talvez se ele é pastor, mas não é, enfim. Assim, Capelletti um sermão que nunca saiu da sua memória? Acho que o sermão que foi ali o ponto de transição da minha conversão, esse é um sermão, do Paulo Capelletti também é outro. Legal. Uma música que você curte? Uma música? Gente, eu mantenho o reggae e o rap da minha adolescência, né? Então, eu poderia falar duas, assim. Vai lá. Não se escandalizem, em nome de Jesus, assim. Gratidão do Lennon é muito bom. Para mim é um louvor aquilo dali. E... Cara, como é que se chama? Aí, esse é muito diferente, assim, também, que é do MC César, que é Ligação Perdida, Fit Deus, eu acho que é o título, assim. É uma música muito longa, assim, tem 10 minutos de música, mas é uma crise espiritual, uma música, assim, muito irada essa. Uma oração que você faz com frequência? Me perdoa, me usa, alguma coisa assim do tipo, gira por aí. Tá. Uma palavra que talvez resuma a sua jornada de fé? Misericórdia, talvez. E um conselho que você daria ao Mateus com 18, 19 anos se convertendo? Eu pensei em mas eu não sei se ele conseguiria. O que eu pensei foi assim: entenda o que significa as boas novas do reino de Deus e a ressurreição de Jesus. Mas eu não sei se talvez esse seria um conselho inútil. Para aquele Mateus. Se chegasse, para terminar, uma pessoa dizendo assim: Mateus, eu quero conhecer mais a Jesus, eu não sei por onde começar, o que você diria para essa pessoa? Eu sentaria com ela, teria uma longa conversa com ela, passando por toda a Bíblia,
e mostrando como que esse Deus bom, Criador de todas as coisas, continua sendo um Deus bom, mostrando ao longo da história de Abraão, e eu ia ter uma conversa, e seria uma conversa longa, não vou falar essa conversa aqui, mas eu mostraria que Jesus é uma boa notícia do reino de Deus, que está escrita no Antigo Testamento como uma profecia, mostraria o que isso impacta na nossa vida hoje, recomendaria da gente caminhar próximo, porque também não sei, eu acho que uma conversa não resolve, começaria a ler a Bíblia junto com ela, é o que eu tenho feito assim, com algumas pessoas. Aí é muito uma questão pessoal minha, assim, recomendaria algum dos evangelhos para a gente começar, Marco, Lucas, leríamos juntos mostrando a centralidade de Jesus na história. Maravilha. E o que o evangelho tem feito na sua vida que nenhuma outra coisa podia fazer? Caramba. É difícil eu não responder tudo, assim, né? Porque, de fato, o Evangelho não só mudou muito a minha vida, como muda muito a minha vida. Essa é uma pergunta meio covarde, assim. Mas eu acho que você já respondeu. Tudo. É suficiente. Tudo, Porque senão, às vezes, a gente fica pensando numa coisa específica e não chega nela, porque quando é tudo, é difícil você achar uma coisa específica. Porque é tudo, né? Então, eu acho que está suficiente. Temos 5 minutos. Uma pergunta que você gostaria de ter uma resposta. Cara, as minhas perguntas não são muito legais, mas vamos lá. Uma só. Não consigo muito bem formular ela, mas hoje é talvez a minha grande... A gente é meio treinado e combinado a não compartilhar crises em púlpito, né? Mas eu vou meio que compartilhar uma assim, que é do momento atual. Que seria até onde vai a graça de Deus para quem não conhece e não declara Ele como Senhor. Interessante. Tá. Bom, pessoal, nós terminamos aqui a nossa conversa. Obrigado, Mateus. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Espero que tenha edificado. Espero que Jesus tenha sido engrandecido. Muito obrigado. Bom, só para dizer, isso aí, vocês vão ver, mas Mateus vai vir outras vezes para pregar, não só para bater um papo, mas para pregar aqui. Era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas eu queria que começasse nessa conversa nossa aqui, porque eu acho que seria legal para vocês conhecerem um pouco também quem é o Mateus, porque eu não gosto muito dessa ideia de fazer da igreja um auditório informal, em que eu chamo uma pessoa do nada, ela vem, prega aqui, todo mundo fala legal, mas não conhece. Então, essa ideia de trazer o Mateus primeiro é para que vocês conhecessem, quando vocês ouvissem o Mateus pregar, saiba que não é uma pessoa distante, é uma pessoa que tem proximidade com o que a gente é, com o que a gente acredita, tá bom? Então, eu tenho mais 1 minuto, será? 1 minuto tem. 1 minuto. Eu queria... Não, isso não estava planejado, não. Vamos ver como é que eu coloco assim. Eu sou um grande devedor a muitas pessoas no sentido do amor, do que me ensinaram, etc. E, de fato, eu sou do Herbert como um amigo, como um pastor, como um teólogo, enfim. E eu acho, assim, quer dizer, eu acho que vocês têm a dimensão do quanto a Viva ela é diferente de um evangelicalismo mais geral, né? É esse evangelho que eu creio também. E então, assim, é meio que não sei, um clamor assim para que as coisas óbvias da nossa vida continuem, né? Que a gente
ser parecido com Jesus, da gente compartilhar do Evangelho do Reino de Deus. Mas eu, de fato, vejo as diferenças de uma comunidade local saudável, e eu já conheço também uma comunidade, já tive a oportunidade de participar de comunidades locais não saudáveis. Eu sei como isso é ruim. Então, talvez eu estou batendo em cima de algo que você já tem conversado e faz muito sentido, mas eu acho que é um sentido de gratidão a Deus pelo quanto vocês são privilegiados de caminhar a partir de uma mensagem saudável, e que vocês continuam se aprofundando nisso e compartilhando nisso e trazendo cada vez mais pessoas para ouvir isso. Porque, de fato, existe um evangelho, entre aspas, que não gera vida. E existe um evangelho que gera vida. Então, que a gente possa continuar nessa proclamação e vivência desse evangelho que gera vida. Obrigado, Mateus. Obrigado mesmo. Eu trouxe Pode aplaudir, gente, por favor. Obrigado. Eu trouxe, em nome da Viva, um agradecimento que eu acho que vai fazer um bem enorme para você. Isso aqui, meu amigo. Só tem no Rio, não tem em Niterói. E eu queria que a gente terminasse orando, e eu vou aproveitar o Mateus e pedir para o Mateus orar pela gente, e a gente termina o culto assim, pode ser? Tá ótimo. Então tá. Obrigado. Pai, a gente te agradece porque o Senhor alcançou as nossas vidas e continua tendo muita graça e misericórdia de nós, Deus. Obrigado porque o teu amor não cessa. Obrigado porque, apesar de nós, apesar do nosso pecado, o Senhor continua nos amando, investindo na gente, nos levando a toda a verdade, Senhor. Que o Senhor abençoe nossas vidas, abençoe essa comunidade local, que a gente possa ser cheio do teu Espírito Santo, para que a gente possa viver em todas as áreas da nossa vida, Deus, refletindo a luz de Cristo. Que essa comunidade local, Senhor, ela frutifique, cresça dentro da gente, Deus, cresça com o evangelho do teu reino, Pai, e que o Senhor continue, Deus, nos inspirando, soprando, para que a gente conheça cada vez mais ao teu Filho Jesus, o teu amor revelado nele, Deus, e que isso seja algo que seja visível nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa comunidade, em nome de Jesus. Amém.